Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde você mora, depende do fuso horário onde você estiver, em que país, em que lugar. Nós sabemos que no Brasil tem diferenças de horários também, do norte para o sul. E nós aqui também temos diferenças de horário até de 3 horas, né? Da Califórnia para cá. Então, gente, gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre a palavra de Deus, sobre esses rumores que estão acontecendo na Terra, né? Nós estamos ouvindo rumores de guerra, de tantas coisas, e isso nos causa ansiedade. Olha, se eu sentar com uma amiga hoje, eu não tenho muito a falar de coisas boas das notícias. Posso falar de coisas boas do que Deus é maravilhoso. Mas se você vai falar sobre o que está passando hoje, uma notícia boa não tem. É só coisas ruins, é só terror. E nós estamos vivendo assim tempos difíceis mesmo, principalmente para o nosso psicológico. Se nós não tratarmos do nosso psicológico em concernentes às notícias, as coisas que a gente presencia todos os dias, a gente entra em ansiedade e angústia e começa a ter até insônia. E isso pode prejudicar a nossa saúde, tanto mental como física, porque não dormimos bem, não comemos bem, a ansiedade é intensa e tudo se altera dentro do nosso organismo, e isso não é bom para nossa saúde. E parece que é isso que os loucos deste mundo querem trazer para nós, uma angústia e vamos dizer, essa desarmonia no nosso emocional, deixar a gente meio desesperado. Mas eu quero ler com vocês uma palavra que está nos Salmos, né? O Salmo de Davi, que ele fala assim: busquei o Senhor. O Salmo é o Salmo 33 do 33. Aliás, é o Salmo 34. Gente, escreveram aqui, se vocês verem aqui em cima da minha Bíblia, ali em cima aqui, ó. Escreveram aqui alguma coisa aqui, uns versículos, umas coisas, e em cima do 34 eu não enxerguei. É o Salmo 34. Diz assim, vou ler o Salmo 34, aqui umas partes, porque ele é meio longo. Diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, me livrou de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Provem e veja como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Então, como eu estava falando aqui, esse capítulo aqui, né, do Salmo, essa parte aqui que eu li até o 10, fala, né, que sobre Davi aqui estava expressando primeiro que ele deveria bendizer o Senhor. Ele nos ensina a bendizer o Senhor, a louvar o Senhor, a engrandecer o Senhor, né? E ele diz: os meus lábios sempre o louvarão, e a minha alma se gloriará no Senhor. Proclame a grandeza do Senhor comigo, juntos e exaltamos o seu nome. E ele está assim, enfatizando, nos animando a proclamar a grandeza do Senhor e exultarmos o nome do Senhor.
Porque ele diz que ele buscou o Senhor e Deus o respondeu e livrou de todos os seus temores. Davi tinha muitos perseguidores, muitos inimigos. Há muitos povos ali ao redor de Jerusalém. Até hoje existem os inimigos, né, que tentam sempre destruir aquela nação. Mas ele diz que o Senhor os livrou de todos os seus temores, porque ele confiou em Deus, porque ele colocou a sua confiança no Senhor, porque ele pediu socorro e o Senhor ouviu o seu clamor, né? E ele fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor, é como uma sentinela, e ele não teme, porque ele sabe que o Senhor está ao redor dele, guardando. Essa semana eu estava angustiada por algo que me aconteceu. Gente, nós estamos vivendo dias terríveis. Eu já vivo nesse país, já vai fazer 30 anos. E a gente tem uma vida tranquila, a gente tem uma vida assim mais sossegada da criminalidade, certo? E de uns tempos pra cá, tá acontecendo muitas coisas terríveis aqui na América. Muitos crimes, aliás, tá acontecendo, porque muitos criminosos entraram pelas fronteiras, porque esse governo aí, esse presidente, ele abriu as portas e não fez a seleção. E o que é que aconteceu? Entrou de tudo que vocês imaginam. E aqui a gente é obrigado a pagar seguro de carro. Porque se tem um acidente, uma coisa, as coisas são muito caras, saúde, um acidente acontece, o carro precisa a seguradora cobrir, essas coisas tudo. Então, o seguro já não estava meio barato. E o que acontece? Entrou esse janeiro, triplicou os seguros dos carros. E eu fiquei angustiado, disse, meu Deus, eu vou ter que trabalhar mais por causa que eu tenho que pagar mais pelo seguro. E conversamos com a companhia, porque está acontecendo isso. Eles alegaram porque tem muito criminosos que estão roubando os carros, estão furtando, né? E é por isso que eles estão subindo os valores do seguro, por causa que está havendo muita criminalidade de roubos de carros. Eu tenho uns clientes que eles agora antes, sabe, o americano era muito de deixar a garagem aberta, a porta encostada, eles nunca eram de fechar. Hoje tem que fechar tudo. E assim mesmo tá havendo roubo. Essas pessoas estranhas que estão entrando para dentro desse país, eles estão quebrando porque as portas não são bem, sabe, que nem no Brasil, sabe, seguras, são de vidro muitas vezes, coisas, eles estão quebrando para roubar a chave dos carros quando as pessoas não estão em casa. Você entendeu o que é isso? Eles entram e pegam a chave dos carros e roubam. Então, alguns clientes estavam dizendo, Fátima, nós temos que fechar todos agora, as garagens, tudo tem que deixar, e a chave bem escondida, porque está acontecendo isso. As nossas vizinhanças, e isso, gente, é em cidades só de gente muito rica, entendeu? Então isso traz um desconforto, uma angústia na gente, porque, sabe, quando você sai da sua zona de conforto, você sempre tem uma angústia, vamos dizer, um desconforto, né? Imagine que você está morando num país tantos anos com aquele conforto de saber que está mais seguro. O que me deixa assim desconfortável quando eu vou no Brasil? É esse medo da insegurança, da criminalidade. Você não pode sair com colar, você não pode sair com relógio, você não pode sair com uma bolsa, porque muitas vezes roubam, com celular, e tudo eles roubam. Então isso sempre me desanimou de voltar para o Brasil e morar pela essa insegurança que tem, esse excesso de crimes. E agora você mora num país que antes você tinha tanta paz, muitas vezes eu esqueço até a porta, quantas vezes já dormi com a porta só encostada? Eu levando outro dia para ir trabalhar, eu vi que não fechei a porta, não tranquei, só encostou.
E o que acontece? Agora não, eu tenho que, muitas vezes estou deitada, eu tenho que descer ali para ver se eu fechei a porta da entrada. Por causa dessas criminalidades. E a gente fica nessa angústia. E traz essas incertezas e nós ficamos desesperados porque não sabemos o que pode acontecer no amanhã. E isso estava me deixando angustiada. Depois que o seguro subiram e eles não tem como diminuir o valor por causa dessas criminalidade, isso me causou assim um desconforto muito grande e fiquei muito irritada com esse desgoverno, que não protege o seu povo, a sua nação. Imagine vocês no Brasil deixar tudo que é criminosos vindo de outros países entrar e já juntar com os que já tem lá. E o que o Brasil vai acontecer do Brasil? Nós vamos virar lá os prisioneiros e eles vão ser os bandalheiros da rua, roubando e fazendo o que querem, tocando fogo. Então eu tava assim, e orando, Senhor, eu não aceito pagar esse valor todo, gente. O meu seguro era 290. Sabe quanto foi agora? Para 500. 500 dólares por mês. É muito dinheiro. Um dinheiro que você não... Se você... Por exemplo, eu já tive... Quantos carros eu já tive na América? Eu nunca precisei do seguro para usar para nada. É um dinheiro que você nunca vê de volta. A não ser que você tenha um acidente. Uma coisa. E assim mesmo, quando você tem um acidente ou acontece uma coisa... O seu seguro sobe, eles vão descontar todo aquele dinheiro que você gastou no conserto do carro ou de uma coisa, no aumento do seu seguro. Bom, e eu disse, Deus, eu não aguento, eu estou ansiosa com isso, o que eu vou fazer? Eu pedi para o meu filho olhar outras companhias e ver como podia, mas está todas assim, subindo tudo, e é o que eles alegam, a criminalidade. Estamos vivendo os dias difíceis. E isso você fica ouvindo história daqui, história dali. E eu não sei se foi no Instagram ou foi no YouTube, eu vi uma mensagem, uma palavra de ânimo, de conforto para meu coração, do Spurgeon. Eu não sei se vocês já ouviram falar, Spurgeon foi um pregador há muitos anos atrás da Inglaterra, eu acho que não sei se é inglês ou é sueco. Uma coisa assim. Eu sei dizer que dizia assim, não esqueça, Deus está já no seu amanhã. Deus já está lá no seu amanhã. Muitas vezes a gente fica inseguro com o nosso amanhã. O que vai acontecer amanhã? Como é que eu vou pagar esse seguro? Como que eu vou comprar comida que está muito caro, tudo subindo? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou fazer isso? Né? Você entende aquela angústia que dá para você não ficar endividado, para você sobreviver? Mas não esqueça, Fátima, Deus já está lá no seu amanhã. Confia nele, como disse Davi. Eu busco o Senhor e Ele me responde. Ele me livrou de todos os meus temores. Confia no Senhor. Confia, Fátima, no Senhor, porque Deus já está no seu amanhã. Gente, a gente não teme o dia de hoje, porque hoje você está lidando com ele, você está... Mas o amanhã, não sei por que apavora nós todos. O medo de amanhã a gente não conseguir trabalhar porque pode levantar com uma dor, com uma coisa, pode acontecer alguma coisa, pode acontecer um acidente, pode aquele montão de coisa que vem na cabeça da gente. Repreendemos e acreditamos que o mesmo Deus que está cuidando de nós hoje, Ele cuida de nós amanhã. O Senhor que supriu a minha necessidade hoje, Ele suprirá o da manhã. E assim nós temos que viver todos os dias com essa convicção, com esta fé. A gente não pode ficar só ouvindo rumores de tantas notícias ruins. Essa semana me mandaram uns vídeos lá do Brasil, porque o povo do Brasil toca terror também. Está para acontecer aqui, está acontecendo aqui uma coisa aqui na América, e estão aí já ouvindo muitos vídeos que vem e pessoa perguntando, Fátima, eu tô sabendo que os Estados Unidos está entrando em guerra civil, qualquer momento está entrando. Gente, para!
Deus ainda não perdeu a batalha. Ainda que possa haver uma guerra civil, Deus não perdeu a batalha. Deus é o Deus que tem o comando ainda nessa terra. O homem está planejando há quanto tempo, que o homem está planejando destruir essa terra? Todos os dias acontece. Nós sabemos que isso vai acontecer porque a Bíblia diz que haverá um dia de grande tribulação. Haverá no final dos tempos haverá uma grande tribulação, que os homens desmaiariam de terror por tantas coisas que vão acontecer. Nós estamos começando a ter o princípio das dores. Essas dores de tribulações que nós já estamos começando a passar, isso são tudo começo, mas ainda não é o fim. E nós temos que ter nossos olhos postos em Jesus e acreditar que Deus está lá no nosso amanhã. Deus, que eu confio hoje, tem que confiar nele, que Deus está cuidando do meu amanhã. Deus está lá cuidando dos detalhes para eu levantar naquele dia, naquela manhã e começar meu dia em vitória. Acredite, Deus está no meu amanhã. Lá está Deus. E Deus está cuidando do que vai acontecer no meu próximo dia, no seu próximo dia. Confiamos, entregamos nosso coração completamente ao Senhor, descansemos. Não é fácil, gente. Falar é muito fácil, viver é mais difícil. Mas quando você crê em Deus, que Ele é todo poderoso, nós temos que descansar e deixar sobre os cuidados dele o nosso amanhã, o nosso próximo dia. Deus sabe todas as coisas, porque antes de eu nascer ele já sabia todas as coisas. Ele sabe cada detalhe, cada coisa que pode acontecer amanhã. Por isso que nós temos que ser gratos todos os dias que levantarmos e agradecer por aquele dia que nós vamos batalhar. Nós vamos conquistar aquele dia, vamos trabalhar, vamos fazer algo, vamos viver aquele dia intenso, com alegria e satisfação e gratidão, louvando o Senhor. Não desanime. Se você está desanimado com tudo que está acontecendo, está deixando todas essas notícias ruins contaminar o seu cérebro, as suas emoções, e você está vivendo uma ansiedade, pare agora e acredite, Deus está no seu próximo dia cuidando de você. Não esqueça que você é filho de Deus. Deus te ama. Deus está cuidando de cada detalhe. Ele te dará sabedoria. Ele pode permitir até que você passe por uma tribulação no próximo dia. Mas ele vai passar com você através da tribulação. Ele vai te levar por ali e te guiar com sabedoria, e você vai ser um vencedor. Para você contar as vitórias. Não existe vitória se não tiver luta. Você não poderá contar a história se não passou pela história, entende? Tem que acontecer algo para você contar a história. Quando Jó foi como é que se diz? Atingido, né? Foi provado. Quando Jó esteve na prova, se Jó não tivesse passado por essa prova, nós nunca saberíamos que Jó venceu a prova, porque está escrito. No final da prova dele, Deus caminhou com ele, Deus conversou com ele, Deus mostrou coisas incríveis que Jó ficou assim, meu Deus, antes eu só ouvia falar de Deus, hoje eu vejo Deus, hoje eu sinto Deus, hoje eu caminho com Deus. Eita glória, é assim que Deus quer que nós temos essa intimidade de conversar com Deus, de falar com Deus, caminhar com Deus, de ler a palavra, de buscar na palavra sabedoria para viver cada dia sem murmuração e sem temor. O único temor que nós temos que ter é temer o Senhor, porque Ele sabe, Ele é que pode dar vida e dar morte.
Se você não temer o Senhor, você vamos dizer, um perdedor. Temer o Senhor é bom. É o princípio da sabedoria. Temer ao Senhor. Ser sábio em tudo que fizer, com sabedoria e agradecimento. E é isso que eu tenho para deixar para você nessa tarde de sábado. Que o Senhor abençoe nesse dia. E você possa findar o seu dia com alegria. Que seu final de semana seja super abençoado. Alegre no Senhor. Não deixe essas notícias ruins ficar contaminando o seu coração. Me ligaram do Brasil, me ligaram não, mandaram uma mensagem do Brasil e eu, eita, tá acontecendo isso, aquilo, é verdade, você viu se isso é verdade? Eu disse, gente, pode o Brasil, o mundo todo, torcer para que haja destruição nesse país, mas não vai acontecer. Se Deus não permitir, não acontece. Só se Deus permitir. Estou debaixo da graça do Pai. E o Senhor considerará as nossas orações. A Bíblia diz que 10.000 cairá à minha direita, ao meu lado, de 10 outros 1.000 ao meu outro lado, e não serei atingido, porque o Senhor é o meu refúgio. Jesus é o nosso refúgio. Ainda que haja caos nas ruas, ainda que haja caos na cidade, o Senhor é o nosso refúgio. Que nós temos que estar prontos e preparados é com a nossa vida espiritual, entende? É a nossa conexão com o Senhor, não deixar a conexão cortar. Era não deixar de crer e acreditar de que Deus está no meu próximo dia, me esperando lá. Amém? Que Deus te abençoe, te dê graça e misericórdia.